Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. O ano é 1961. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Episódio 1. Fundador Soly Gonzaga dos Santos. Patrona da escola, Dalva Zanotto de Lemos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. 1. Vídeo inicial. 2. Álbum da escola. 3. Fundador da escola, Soly Gonzaga dos Santos. 4. Patrona da escola, Dalva Zanotto de Lemos. 5. Depoimento da diretora, Helena Doris Fialho Pinotti. 6. Entrevista com Bolívar Soares. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil ao extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. A primeira escola do novo projeto, que encaminhamos para a 23ª Coordenadoria Regional de Educação, que foi totalmente aprovado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Ficamos muito lisonjeados, com o texto, que fizeram na autorização, elogiaram bastante o nosso projeto. Isso é muito importante para nós, porque o esforço é grande, O nosso canal não é monetizado, o nosso trabalho é voluntário. O objetivo desse trabalho é documentar, registrar historicamente a história da educação aqui nos campos de cima da serra. A gente vem contando desde a escola São José, que foi a primeira e tem mais de 100 anos, aqui nos campos de cima da serra, aquela escola que foi construída por 6 freiras francesas, que vieram da França. Olha, é muito interessante assistir toda a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra e verificar a evolução da educação aqui, que iniciou com apenas uma escola feminina, depois a escola masculina São Francisco de Assis, depois a escola Padre Efre, que veio a ser então a primeira escola estadual, a mais antiga do estado, com mais de 100 anos, mais de um século de história. Nós entrevistamos diferentes pessoas interessantíssimas, como a professora, aliás, a freira Adelide, a irmã Adelide, que é coordenadora do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, que nos contou vários detalhes sobre a história do Colégio São José, que atualmente é o Colégio Bom Jesus São José. Muito bem. Na escola Padre Efre, ou melhor, no São Francisco, primeiramente, a gente entrevistou a diretora Clair, que atualmente é diretora do Colégio São José, e a professora Clair trabalhou por muitos anos no São Francisco e foi quem nos deu um depoimento sobre a história do Colégio São Francisco. Entrevistamos também
a professora Rosângela Verza, né, que nos deu o seu depoimento, foi uma professora com mais de 40 anos de carreira no Colégio São José. Entrevistamos o Marcos Verza, ator, diretor, ator de filmes e de peças de teatro, diretor, escritor, uma pessoa que é famosa aqui nos Campos de Cima da Serra por ter atuado em diversos filmes brasileiros e por ter atuado no teatro na Europa e depois aqui no Brasil. Queremos trazê-lo na websérie, a nossa nova websérie, A Cultura nos Campos de Cima da Serra, o depoimento novamente de Marcos Verza, mas agora sob um outro prisma, né? A cultura nos Campos de Cima da Serra. Porque a cultura nos Campos de Cima da Serra, que fica aqui no sul do Brasil, não é só sobre o tradicionalismo gaúcho, né? O tradicionalismo gaúcho foi contemplado em nosso canal com uma websérie especial com diversos episódios, o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, onde a gente conta integralmente, né, a história do tradicionalismo, onde entrevistamos alguns patrões do rodeio internacional de vacaria e trouxemos aí a história na íntegra de, claro, uma história muito rica e muito linda, né, que é a história do tradicionalismo gaúcho. Então, para o tradicionalismo gaúcho, nós temos uma websérie especial. Agora, a cultura nos Campos de Cima da Serra, nós trazemos aí diferentes costumes e tradições, diferentes práticas artísticas e culturais, como é o caso das esculturas de Kleber Sartor Fernandes, que nos trouxe no primeiro episódio dessa websérie as esculturas incríveis, né? Trazendo alguns, né, os mais fortes personagens da religião espírita, que é o Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e também trouxemos aqui de Vacaria, né, o Senhor Perim. São esculturas feitas em argila, a mesma argila usada para tijolos para construir o Colégio São José. O Kleber fez esculturas dramáticas, com linhas dramáticas, que muito expressivas, que mostram a expressão de alegria ou de sofrimento para produzir alegria. São muito expressivas as esculturas dele. E nesse, então, episódio da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, uma escola estadual de ensino fundamental, nós trazemos aqui no nosso cenário as obras de Monteiro Lobato, tem Saci, tem a Gramática de Emília, né? Nós trazemos aqui também um livro que é do Lewis Carroll, que é uma literatura internacional, mas traduzida por Monteiro Lobato. Acredito que é a primeira versão, né, da Alice no País das Maravilhas, traduzida por Monteiro Lobato, né? Então, veja que Monteiro Lobato, 1934, ele lança livros, né? Quando a minha mãe estava nascendo, ele estava lançando livros. A minha mãe teria 91 anos, o meu pai tem 91 anos. Quanta história o Monteiro Lobato nos trouxe, né? Tem alguns deslizes ali que nós podemos perdoar, porque era a mentalidade escravagista da época que deixou traços, né, na mentalidade até mesmo dos escritores. Mas hoje eles evoluíram, hoje eles procuram, né, e nós queremos consertar, de certa forma, esses pequenos traços, né, pedimos perdão por Monteiro Lobato ter deslizado, porque era a cultura da época, de alguma forma ter sido um pouquinho racista, né, com a tia Anastácia. Mas nós queremos pedir perdão em nome de Monteiro Lobato à sociedade. Mas
Os cenários que o Monteiro Lobato montou, as histórias, as narrativas são sensacionais. Os personagens, Saci, Pedrinho, a Emília, a boneca Emília, a Narizinho, né? Na sua obra Reinações de Narizinho, o peixe que era um príncipe, são cenários embaixo do oceano, no fundo do oceano, são cenários no sítio do Pica-Pau Amarelo, são cenários incríveis. E trazemos também aqui Robinson Crusoe, né? Uma literatura internacional, mas que mostra o esforço de um personagem para sobreviver em uma ilha. O ser humano não é uma ilha, ele precisa se socializar. E essa é uma lição, né, de vida, que quando precisarmos necessariamente nos isolar na sociedade, que consigamos passar por essa fase tão triste e difícil. Então, vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Os Herdeiros de Zênite. As Aventuras de Rubim, Natur e Marno. A Rosa Negra. Muito bem, com os números do canal, nós estamos comemorando aí, a gente até postou 10.001 visualizações, mas agora a gente viu que passou de 10.080 visualizações, o nosso canal está indo de vento em popa, né? E nós temos quase 700 horas exibidas. É com muito orgulho, né, que eu dedico essas 700 horas exibidas de conteúdo estritamente cultural, histórico, registrando a história nos campos de cima da serra, que é uma história, né? A história pode começar aqui no fim do mundo, né? E pode continuar e representar a história do mundo inteiro, porque nós somos humanos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos, nós temos as nossas tradições, os nossos costumes, mas nós somos humanos. Nós somos dissidentes de diversas famílias da Europa, do Oriente aí, né? A Europa Ocidental. Nós somos, também temos no sangue do povo raízes africanas, nós temos diversos, né? Nós temos a linhagem dos indígenas, que estavam aqui em toda a América, de sul a norte, de norte a sul. Nós tínhamos indígenas, civilizações, grandes civilizações, com uma cultura, cada uma com as suas características. América Central, astecas, maias, né? Astecas, maias, me lembrem agora, tá faltando uma aí. Astecas, maias e incas, né? Astecas, maias, incas. Isso que nós estamos lembrando agora, né? Várias descobertas estão sendo feitas na Amazônia, que a Amazônia não abrange só o Brasil. A Amazônia abrange uma boa parte da América do Sul, né? E talvez até um pouco aqui da Central. Não estou ainda com o mapinha aqui na minha cabeça agora, mas a Amazônia é imensa. A Amazônia é imensa, não é só no Brasil. Ela percorre aqui alguns países da América do Sul e provavelmente um pedacinho aí da América Central. Muito bem. Então, nós queremos dizer para vocês que nós queremos dedicar essas 700 horas ao povo brasileiro, porque a história do Rio Grande do Sul, a história de Vacaria, aqui nos campos de cima da serra, não pertence somente a nós, pertence a todos vocês. A todos vocês. Nós estamos globalizados, né? A plataforma YouTube, ela é imensa, ela é internacional. E o nosso canal está registrando a história para realmente ficar na história, né? Enquanto existir a plataforma YouTube,
nós estaremos lá com a nossa história. Aqui parece a Macondo de 100 anos de solidão, né? Aquela pequena cidadezinha, longínqua, num lugar distante de tudo e de todos, mas que tem muita história para contar. Então, nós queremos trazer para vocês mais um capítulo em homenagem à Escola Dalva Zanotto de Lemos, desse livro interessantíssimo, que foi o meu livro no 4º ano. Provavelmente o 4º ano do ensino fundamental aqui do Dalva Zanotto, provavelmente teve esse livro. Porque esse livro, que eu não consigo dizer o nome, só posso dizer para vocês que é o livro do ensino fundamental, dirigido à 4ª série, né, de 1975, né? Então, o que nós podemos dizer, aliás, 1972, tem um pedacinho aqui dele, ó, 1972, eu encontrei ele no lixo de uma escola. Vou dizer para vocês, foi o mesmo livro que eu usei, que eu me apaixonei pelas histórias quando fiz a 4ª série do ensino fundamental. Então, nós vamos ler para vocês mais um capítulo da história de Rubim, Natur e Marno, né? As aventuras de Natur, Rubim e Marno, né? A Rosa Negra. O rei Seluzar, pertencente à dinastia dos Cavaleiros da Rosa Negra, precisava de um símbolo para representar o brasão do reino. Para isso, resolveu instituir um concurso. Ao vencedor seriam entregues 300 moedas de ouro. Por essa época, o povo da aldeia de Calimar, conhecida por suas belíssimas rosas, estava desolado. As roseiras do velho Camal estavam sendo destruídas, feneciam sem uma razão aparente. Enquanto tudo isto acontecia, Natur tomava conhecimento da segunda tarefa da mensagem de Zenit. Era preciso arranjar dinheiro para viajar. Mais urgente, porém, era tentar auxiliar o infeliz roseirista. Ao chegar a Calimar, divisou ao longe uma paisagem desoladora no lugar, onde há bem pouco reinavam vida e beleza. Natur aproximou-se movido pelo interesse de descobrir o mistério. Examinou cuidadosamente todo o roseiral. Em meio àquela tristeza, deparou com uma rosa, que em contraste com as outras apresentava-se viçosa e colorida. Estranhando o fato, retirou uma pétala para estudar a causa do fenômeno. Com o passar dos dias, observou que a pétala não murchava, ao contrário, continuava mais viçosa e se tornava escura, até que ficou negra e aveludada como uma noite sem lua. Entusiasmado com a descoberta, voltou correndo à plantação de Camal e, contando-lhe o fato, concluiu que a rosa possuía algum poder misterioso. Arrancando-a, teve a confirmação de suas suspeitas. No mesmo instante, a rosa tornou-se negra, enquanto o roseiral adquiria vida. Camal, agradecido, não podia conter as lágrimas de emoção que lhe molhava o rosto enrugado. Olha só, ali tem o Natur, então, essa aventura aqui do Natur, né? Conversando ali sobre a Rosa Negra, né? Tentando resolver esse mistério da Rosa Negra e desse lindíssimo roseiral. A notícia chegou ao palácio do rei Saluzar. Impressionado com a inteligência e dedicação de Natur, mandou 2 mensageiros para que o trouxessem à sua presença. Ao chegar ao palácio, encontrou toda a corte reunida. Para recebê-lo, ficaram deslumbrados com a beleza da rosa que o menino trazia. Seluzar reconheceu que ela seria o melhor símbolo para representar a dinastia dos Cavaleiros da Rosa Negra. O rei entregou ao menino o prêmio estipulado. Natur, com suas 300 moedas, deixou o palácio, feliz por ter solucionado, ao mesmo tempo, os problemas do rei e de seu amigo
o velho Camal. Muito interessante esse conto. Esse conto, então, faz parte desse livro de 1972, do ensino fundamental. Eu acredito que em 1972 a Escola Zanotto de Lemos tenha recebido esse livro, porque esse livro era distribuído pelo governo federal, né? E eu li esse livro, né? Me acompanhou o ano todo do quarto ano, né? Cada dia que tinha aula de língua portuguesa, a professora lia conosco um desses capítulos, um desses episódios, né? Da história de Natur, Rubim e Marno, né? Então, foi muito interessante esse livro, me marcou muito. E quando eu o vi sendo descartado no lixo de uma escola estadual, não citarei o nome, eu tive que juntar, né? Porque a minha memória de infância não podia deixar esse livro sumir. E eu também pude recapitular toda a história desses 3 meninos que trazem aí para nós referências como valores, né? Valores como coragem, solidariedade, fraternidade, esse tipo de valores, amizade, né? Que nós precisamos tanto nos dias atuais. Então, nós vamos trazer a belíssima história da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. O material não foi produzido totalmente pelo canal, porque a diretora não teve tempo hábil para nos permitir a filmagem, como a gente costuma fazer, e nem entrevistá-la. Então, a própria diretora Helena Doris Fialho Pinotti, né, com a sua equipe, providenciou, né, algumas cenas da escola. Nós podemos, então, extrair fotos da filmagem, já que a filmagem tem uma resolução muito baixa. Nós colocamos apenas um trechinho ali com a diretora, né, em respeito a ela, né, que está há tantos anos à frente do Dalva Zanotto de Lemos, que é uma escola renomada no ensino fundamental, que é disputadíssima pelas famílias para colocarem seus alunos lá, seus filhos, né? Seus filhos como aluno do Dalva Zanotto. O Dalva Zanotto é reconhecido por alfabetizar as crianças efetivamente por muitos anos. O Dalva, ele iniciou as suas atividades em junho de 1961, né? Em uma casa emprestada, né? Vocês vão ver totalmente ali a história contada em detalhes, né? Em acordo com os registros no livro Raízes, né? De Vacaria 1, que foi escrito em 1996, publicado em 1996. Muito bem. E então aí nós vamos ter alguns dados que a diretora Helena Doris nos traz ali, mas nós queremos deixar o nosso carinhoso abraço a essa escola. Essa escola é guerreira, é uma das escolas que continua com as instalações mais antigas, que foram construídas pelo prefeito Protásio Guazelli, e que ele tinha feito para uma escola municipal, mas acabou cedendo para essa escola estadual. E o fundador dessa escola, Soly Gonzaga dos Santos, o mesmo fundador do José Fernandes de Oliveira, fundou o José Fernandes de Oliveira em um ano, e no ano seguinte fundou o Dalva Zanotto de Lemos. Olha, nós queremos deixar assim um muito obrigada, né, para Soly Gonzaga dos Santos, em memória, porque uma pessoa que era um contabilista, ele não era da nossa área, ele não era professor, ele não era um educador inicialmente, mas ele foi uma das pessoas que mais investiu em educação em Vacaria. Ele fundou 2 escolas maravilhosas. A escola Zezinho, que expandiu, conseguiu novas instalações, iniciou, né, numa sala emprestada da escola Padre Efrem,
depois migrou para o seu próprio endereço na Ramiro Barcelos. Então nós queremos deixar assim um grande agradecimento em memória a Soly Gonzaga dos Santos, que foi um batalhador pela educação. Ele era técnico contábil, abriu um escritório de contabilista. A minha formação inicial, ensino médio, também foi técnico contábil. Eu trabalhei muitos anos com a contabilidade e depois de muitos anos tendo trabalhado e até me formado em administração, eu vinha trabalhar na educação por amor mesmo. E o Soly Gonzaga, ele me pareceu que tem isso em comum, eu tenho isso em comum com ele. Que a gente, numa área totalmente diferente, mas a gente teve um olhar para como é importante a educação, como é importante, né? E a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, embora tenha umas instalações antigas, né? Ainda de madeira, tudo mais, embora seja bem organizada, sim, mas não houve investimentos maiores, né, nessa escola. Ela tem um papel fundamental aqui nos campos de cima da serra, para Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, porque ela é excelente em alfabetização. Ela traz a excelência desde o início dos seus tempos, né? Com professores dedicadíssimos, né? Nós conhecemos o trabalho da Helena Doris Fialho Pinotti, né? A gente sabe que ela está há muitos anos trabalhando nessa escola e é muito dedicada, né? Então nós queríamos deixar o nosso agradecimento por ela enviar esse material para nós, embora ela não tenha tido tempo para nos receber, né, no recinto, permitir, né, nos liberar para que fizesse o trabalho, mas mesmo assim nós estamos bastante contentes com os dados que ela enviou, que são importantíssimos registrar para a educação. Essa escola não podia ficar de fora desse registro histórico que vem pela linha do tempo, trazendo desde a escola mais antiga e adentrou pelo espaço das escolas estaduais, que são as mais antigas, né? E outra coisa, lembrando que os professores, muitas vezes, eles dão aula tanto na rede municipal como na estadual. Então, a gente fez esse corte, né, porque há uma amostra na nossa pesquisa, filmar e registrar todas as estaduais, porque nós sabemos que um momento ou outro, os professores que estavam na rede municipal vieram para a estadual. O meu caso, por exemplo, eu trabalhei 4 meses na rede municipal, no Pedro Álvares Cabral, no início da minha carreira. Depois eu fiz o concurso para o Estado, entrei no Estado e fiquei até me aposentar na rede pública estadual. Então, é por isso que nós não estamos... A gente sempre tem que fazer na pesquisa um recorte. E nós optamos, então, por registrar as escolas mais antigas de Vacaria, que são as estaduais, as particulares e as estaduais, né? Então, a ideia é essa. Essa é a primeira das 5 escolas que faltavam para registrar a história. A próxima será Irmão Getúlio, Bernardina Padilha, Vitória Quintela e, por último, então, o Jardim América, que aí encerra todas as escolas estaduais que propusemos, né, fazer essa pesquisa que é histórica e é científica. São depoimentos de profissionais, de alunos que já passaram por aqueles bancos escolares, registrando as suas histórias e também falando o seu parecer sobre a educação. E penso que é um parecer respeitável, que merece ser ouvido, que merece ser balanceado para se tomar decisões em relação à educação. É um trabalho voluntário que eu deixo de presente para o local onde escolhi viver, que é Vacaria, Rio Grande do Sul, mas acima de tudo, não só para Vacaria. Esse presente é para todos os profissionais da educação que quiserem estudar a educação, se aprofundar nesse
território importantíssimo para a humanidade e traçar metas mais profundamente pensadas, né, e estabelecidas, porque a formação humana, a formação da ética, da moral, de todos, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos, passa pelos bancos escolares necessariamente. Nunca se precisou tanto das escolas. Não podemos fechar escolas. Nós precisamos mantê-las abertas e, se necessário for, abrir novas. Jamais fechá-las. Um grande abraço a todos vocês. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, IDT 16.406. Iniciou suas atividades em 1961. O decreto foi 12.658. Depois da sua denominação, passou a Grupo Escolar no Jardim Toscano, em 28 de setembro de 1961 e foi até 5 de setembro de 1976. No dia 6 de setembro de 1976, passou a denominar-se Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto, Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. Data fim até 5 de setembro de 2001, quando passou a se denominar Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Muito bem. Nós temos aqui no livro Raízes, né, que a Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos, localizada na rua São Manuel, 135, bairro Planalto, iniciou suas atividades em local e bairro diferentes. Foi no dia 2 de junho de 1961 que no bairro Jardim Toscano, por iniciativa do senhor Soli Gonzaga dos Santos, que muito se esforçou para que funcionasse essa escola, e em conjunto com duas professoras, Maria Madalena Vieira Chaves, a primeira diretora, e Maria Kramer da Luz Amarante, iniciaram as atividades da nova escola, lecionando para 112 alunos matriculados. Nesta data foi inaugurada oficialmente a escola, iniciando a solenidade com a presença das professoras, alunos e o senhor Soli Gonzaga dos Santos, bem como as professoras Branca Paim, Sila Jacques Onofrio, autora Brito Giuliani, Maria Paim de Andrade Stella, alguns pais de alunos e o Frei Roque Costela, que deu uma bênção especial nas salas de aula. Como não se dispunha de um prédio próprio para esta finalidade, o senhor Virgílio Vanazzi cedeu uma casa de madeira de sua propriedade, na rua Samuel Guazelli, com 2 salas de aula para abrigar professoras e alunos do primeiro ao 5º ano do curso primário. A denominação inicial da escola, EERR do Jardim Toscano, e o decreto de criação número 12.658, de 28 de setembro de 1961. Foi a base legal para que funcionasse esse educandário. Então, veja que essa escola foi fundada 2 anos antes de eu nascer. Em 1966, aqui eu já tinha 3 anos, devido à precariedade do local e à falta de espaço para alunos e professores, a escola foi transferida para a rua São Manuel, no bairro Planalto, onde o prefeito senhor Protásio Guazelli havia construído um prédio com 3 salas de aula e uma sala de direção para funcionar uma escola municipal, mas atendendo a pedidos de professoras, pais e alunos, emprestou o prédio para a Escola do Estado. Nesse local, a escola se encontra até hoje e não recebeu logo um nome, por isso, durante vários anos foi denominada Grupo Escolar de Jardim Toscano. Em 6 de setembro de 1976, 15 anos após sua fundação, através do decreto de reorganização número 24.855, a escola passou a denominar-se Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos, em homenagem a essa professora vacariense que muito dedicou-se ao ensino quando do exercício do magistério. O prédio, inicialmente pequeno, à medida que o número de alunos crescia, foi ampliado. Conta atualmente o prédio com 10 salas, atualmente no caso, quando foi escrito
publicado o livro Raízes, né, que é 1996, né? Então, contava com 10 salas de aula, uma sala para pré-escola, com sanitário próprio, secretaria, sala de recepção, sala de direção, sala de supervisão escolar, sala das professoras, biblioteca, cozinha, sanitários para meninos, meninas e professoras, bar e área de recreação com 2 canchas de concreto. O corpo docente em 1996 é formado por 33 professoras e o corpo discente possui 480 alunos. O bom funcionamento da escola conta com o apoio de 20 funcionários. Atualmente, a diretora é Rosângela da Rosa Andrighetti. Muito bem, esse é o histórico do livro Raízes, feito na época pelos docentes da escola, que a gente viu aqui que tinham 33 professores, então alguns professores se dedicaram a formular esse histórico da escola. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Linha do Tempo, Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Então, no século XX, no ano de 1961, em 2 de junho, houve a fundação da escola Dalva Zanotto de Lemos, no bairro Jardim Toscano, Vacaria, Rio Grande do Sul, por Soli Gonzaga dos Santos. Haviam a diretora e 2 professoras, com 112 alunos matriculados. Século XX, o ano é o 1961. Em 28 de setembro desse ano, sob decreto número 12.658, foi criada oficialmente a escola, cuja denominação inicial era EERR do Jardim Toscano. Século XX, o ano é o 1966. A escola é transferida para a Rua São Manuel, bairro Planalto, Vacaria, Rio Grande do Sul, onde encontra-se até os dias atuais. As instalações foram construídas pelo prefeito municipal Protásio Guazelli, com 3 salas de aula e uma sala para direção. Século XX, o ano é 1976. Em 6 de setembro, decreto de reorganização, número 24.855, passou a denominar-se Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. Em 1996, contava com 10 salas de aula, uma sala para pré-escola com sanitário próprio, secretaria, sala de recepção, direção, supervisão escolar, sala dos professores, biblioteca, cozinha, sanitários feminino e masculino separados e para professores. Bar e área de recreação, com 2 canchas. Em 1996, tinha 30 professores e 480 alunos. Século XXI, o ano é 2001. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. 2025. Atualmente tem 24 professores, orientadora educacional, supervisora, professora do AAEE, 6 funcionárias, 424 alunos, distribuídos em 18 turmas. Essas são as informações da diretora Helena Doris Fialho Pinotti. Muito bem, então a gente percebe que diminuiu um pouquinho os alunos, né? Mas a escola, a gente sabe que é uma escola que se destaca, né? Inclusive, nós veremos logo os gráficos onde mostram que essa escola ela faz parte dos top 10 das melhores escolas do estado do Rio Grande do Sul. Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Então, aí nós temos a fachada
frontal da Escola Dalva Zanotto de Lemos. Essa foto nós tiramos em um belíssimo dia ensolarado, quando fomos levar a proposta de fazer esse belíssimo projeto de registro histórico dessa escola que é disputadíssima para cursar o ensino fundamental. Ela é muito conhecida pela sua efetiva alfabetização. Canal YouTube HL História Legal. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Aqui nós conseguimos essa belíssima foto de toda a área, da área integral da escola, através do Google, né? Então, o Google é muito útil nas pesquisas históricas e nós conseguimos, então, fazer uma foto, copiar, né, do Google, essa foto aqui frontal, abrangendo toda a área, né, dessa escola. Particularmente, eu gostei muito dessa foto do Google. Estadual de Educação Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, fundador. Professor Soli Gonzaga dos Santos, fundador. Então, aqui está o professor Soli Gonzaga dos Santos, muito atuante na comunidade. Ele fundou a escola José Fernandes de Oliveira e também fundou esta escola Dalva Zanotto de Lemos. Soli Gonzaga dos Santos, nascimento 19 de setembro de 1914, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Filiação, Luiz Gonzaga da Graça, Basso e Virgínia Gonzaga dos Santos. Esposa Dorvina Gonzaga dos Santos. Filhos, Elizabeth Gonzaga Nassif e Valderez Gonzaga. Falecimento em 27 de junho de 1968, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, sendo sepultado em Vacaria. Então, 7 anos após a fundação dessa querida escola, que nós temos até hoje na comunidade, prestando um belíssimo trabalho de alfabetização, o seu fundador veio a falecer. Idade de 54 anos ele tinha naquele momento, profissão contador, foi tesoureiro do Banco da Província e exerceu as funções de contador na Comercial de Automóveis Vacariense, FOR. Após, estabeleceu-se com escritório de técnico em contabilidade. Formação, estudou na Escola Padre Éfrem, um curso primário, e após o ginásio, que denominava-se propedêutico. No Colégio São Francisco, formou-se em contabilidade. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Então, mais sobre fundador Soli Gonzaga dos Santos, seus feitos, né? No dia 30 de dezembro do ano de 1949, foi eleito o primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Vacaria, presidência da Associação Comercial e Industrial de Vacaria, em 18 de setembro de 1951 a 1952. Vereador por 9 anos, incentivou a criação da cooperativa Tritícola Vacariense Limitada, presidência do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Nesse período, organizou a vinda pela primeira vez de Leonel Brizola, presidente do PDT. Em 1960, fundou o primeiro ginásio estadual de Vacaria, atualmente Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, vindo a ser seu primeiro diretor, que atuou até 1962 nessa escola. Foi homenageado, sendo colocado como patrono da escola que leva seu nome, Escola Municipal Soli Gonzaga dos Santos, localizada no bairro Monte Claro. E não podemos esquecer que ele também fundou, em 2 de junho de 1961, no bairro Jardim Toscano, a Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal.
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, fundador. Homenagens póstumas a Soli Gonzaga dos Santos. Então, aqui nós temos, né, a fotografia do túmulo onde repousa Soli Gonzaga dos Santos, né, falecido em 27 de junho de 1968, tendo nascido em 19 de setembro de 1914. Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, patrona, professora dedicada e comprometida com a educação aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, foi diretora no Grupo Escolar Dr. Manuel Duarte. Como professora, trabalhou na Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira e na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem. Dalva Zanotto de Lemos. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Diretoras. Aqui nós temos as diretoras, né? Infelizmente, nós não temos uma foto bem nítida delas, mas, né, uma homenagem, está belíssimo esse quadro lá na escola, está muito bonito, né? Mas a fotografia que nos foi enviada, né, ficou com essa nitidez, infelizmente, não é como a gente gostaria, mas é um registro histórico, né? E HL História Legal, Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Diretora. Então, aqui nós temos a nominata das diretoras da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Primeira, Maria Madalena Vieira Chaves, de 1961 a 1963. Número 2, Salete Maria Streck Franzen, 1963, 1964 e 1970. Ali deve ter um fator de transição, porque vocês vão ver que a número 3, Terezinha de Lourdes Chedid Rodrigues, 1965 ao 1970. Então, a gente acredita que quando terminou 64, a Salete entregou para a Terezinha em 65, a Terezinha ficou até 1970. A Salete deve ter reassumido no íntere ali de 70, né, até entrar em 71 a Ilka Maria Gasperim, que foi até o 1973. Quinta, Dulce Maria Quintela, 1973 ao 1975. Número 6, Persila Josefina de Boni Almeida, 1975 ao 1986. Maria Sullivan dos Santos Cairon é a sétima, de 1986 ao 1988. A oitava, Janice Sander Sete, 1988 ao 1994. Horácia Borges de Vargas, 1995. Número 10, Rosângela da Rosa Andriguete, de 1996 ao 1999. Então, a Rosângela aqui é aquela que citamos ali no histórico, feito pelo livro Raízes, né? Que foi publicado em 1996. A 11ª foi Elizabeth Paganella Scopel, no ano 2000 até 2005. Número 12, Maristela Pobre Fonseca, de 2006 a 2015. A número 13, Ana Maria Gonçalves de Carvalho, de 2015 a 2017. A atual, então, número 14, Helena Doris Fialho Pinotti, que é do ano de 2017 a 2025, ainda está, né? A gente não sabe até que ano a Helena Doris ficará, mas a gente sabe que a Helena Doris é bem atuante nessa escola. Trabalha muitos e muitos anos nessa escola, colabora com essa escola há muitos anos, né? Nossos parabéns
a Helena Doris Fialho Pinotti. Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Então, aqui, né, nós estamos registrando essas salas históricas, né, em alfabetização, que ficam na escola Dalva Zanotto de Lemos, uma escola pela qual a comunidade tem muito carinho, é uma escola que se destaca na educação do ensino fundamental, mais precisamente na alfabetização. Então, deixamos aqui, né, a lembrança dessas salas de aula, por onde passaram tantos e tantos alunos, né, desde 1961, né? Desde 1961, os alunos estão passando pelos bancos escolares da escola Dalva Zanotto de Lemos. Aqui nós temos a área externa, com uma quadra, né? Tem bastante espaço para as crianças brincarem e praticar esportes. E também tem aqui a área onde é feito o refeitório, né? Onde é o refeitório para o lanche das crianças. Bem organizado, muito bem limpo, organizado, arejado, né? Que é tudo o que se espera de uma escola. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Então, nós temos aqui o IDEB dos anos iniciais e o IDEB dos anos finais. São dois gráficos, né, que a diretora Helena Doris nos apresentou com os seguintes dados. A escola, então, Dalva Zanotto de Lemos, ficou entre os melhores, no top 10 dos melhores do estado do Rio Grande do Sul. Nos anos iniciais, em 2007, a nota foi 4,8. Em 2009, a meta era 5, mas a escola atingiu 5,7. Em 2013, a meta era 5,6, mas a escola disparou com 6,7. Em 2015, a meta era 5,8, mas tirou 6,8. 2017, a meta era 6,2 e a escola disparou com 8,3. 2019, a meta era 6,9 e ela tirou 6,4. Apenas ali 5 décimos, um pouquinho abaixo, né? Mas o seu histórico é sensacional. Em 2021, a meta era 6,6 e ela tirou 7. 3 décimos a mais. Aliás, 4 décimos a mais. 2023, ela ficou com a nota de 7,6. Esses são os dados que apresentamos nos gráficos dos anos iniciais. Esse primeiro gráfico à esquerda, anos iniciais. Agora vamos para os anos finais, o gráfico da direita. 2007, a escola ficou com 4,2. 2011, a meta era 4,5 e ela atingiu 4,9. Em 2017, a meta era 5,4 e ela atingiu 5,6. Em 2021, a meta era 5,9 e ela disparou para a nota número 7. 2023, a sua nota foi 6, anos finais. Então, essas são as notas maravilhosas, né, que essa escola tira, né, perante o IDEB, né, anos iniciais, anos finais, e ela faz parte, então, do top 10 das melhores escolas do Rio Grande do Sul. Uma escola simples, antiga, com instalações que poderiam ser melhores se o Estado investisse. Mas, infelizmente, as instalações não são aquelas desejadas, poderiam ser melhores.
e merecem melhores instalações, porque essa escola é top 10. Oi, meu nome é Helena Doris Fialho Pinotti e estou diretora da Escola Dalva Zanotto de Lemos desde 2017, juntamente com a professora Rosana Rodrigues Boldo, vice-diretora do turno da manhã, e a professora Mara Andréia Antunes Bernardi, vice-diretora do turno da tarde. A escola, hoje, Dalva Zanotto de Lemos, ela iniciou suas atividades no dia 28 de setembro de 1961, no bairro Jardim Toscano, e foi denominada na época como Grupo Escolar Jardim Toscano. Em 1966, a escola foi transferida para a Rua São Manuel, bairro Planalto, onde ela se encontra até hoje. Em 1976, passou a denominar-se Escola Estadual do Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. E em 2001, passou a denominar-se Escola Estadual do Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Tem hoje 424 alunos distribuídos em 18 turmas. O corpo docente é composto por 24 professores, mais uma orientadora educacional, uma supervisora e uma professora do AEE. Tem 6 funcionárias, sendo 2 merendeiras, 2 secretárias e 2 ajudantes auxiliares de limpeza. Há 64 anos, vem educando os alunos para o exercício da cidadania, desenvolvendo talentos e buscando excelência no processo ensino-aprendizagem. A escola é muito bem conceituada na comunidade, com pais participativos que auxiliam nesse processo. E o resultado do trabalho aparece de várias formas, desde quando o aluno é alfabetizado, quando ele se destaca nos GERGs, nas Olimpíadas de Matemática, num processo de seleção de um concurso de poesia, música, dança, ou até mesmo quando tem os seus trabalhos expostos e apreciados pela comunidade escolar na mostra pedagógica. Além do comprometimento da equipe, da harmonia, da unidade de esforços e objetivos. Desde 2007, participamos das avaliações externas, o SAERS e o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com excelentes resultados, sempre superando a meta estabelecida. Destacamos que em 2017, nosso desempenho no IDEB foi de 8,3 no 5º ano, ficando em primeiro lugar entre as escolas estaduais do Rio Grande do Sul, o que nos rendeu o troféu educacional governador Leonel de Moura Brizola, oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e também um certificado onde consta, primeiro lugar, anos iniciais, troféu educacional, governador Leonel de Moura Brizola. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul confere à Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, Vacaria, o troféu educacional governador Leonel de Moura Brizola, pelo seu desempenho destacado na avaliação do IDEB 2017 do INEP, Ministério da Educação, Porto Alegre, 16 de outubro de 2019. Deputado Luiz Augusto Lara. Isso aqui foi em 2017. E em 2023, o IDEB do 5º ano foi de 7,6 e ficamos no top 10 das melhores escolas do Rio Grande do Sul. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Estamos aqui então para entrevistar o professor Bolívar Soares, que trabalhou na escola Dalva Zanotto Lemos, para mais um episódio da websérie
a educação nos campos de cima da serra, do canal YouTube HL História Legal. Então, Bolívar, você pode se identificar. Eu sou Bolívar, sou professor que atua na área da saúde, professor universitário na área da saúde, e também atuo como professor na rede municipal de educação de Vacaria, na disciplina de língua portuguesa. Muito bem. Tu se formou onde, Bolívar? Eu tenho duas formações. Eu sou formado em farmácia e bioquímica e sou formado em letras com literatura e respectivas literaturas. Letras português e espanhol e respectivas literaturas. Também fiz mestrado em farmácia. E tu fez aonde a tua formação, tanto de letras como de bioquímica, e o teu mestrado? Onde é que tu fez? Eu estudei em Porto Alegre, na URGS, né? Fiz farmácia na URGS, depois mestrado na UFSC e fiz letras pela Universidade Federal de Goiás. Olha que interessante, né? Sim. E tu fez, bom, todo esse teu currículo aí maravilhoso, né? E tu fez ainda também um curso de escrita criativa, né? Sim, eu além de professor, né, de farmacêutico, também eu já atuei bastante em farmácias comunitárias, tanto pública como privadas, né? Então eu tenho uma experiência grande na área de farmácia como farmacêutico. Também atuo como professor, já trabalhei como professor nessa área de ciências, né, em biologia, e eu também, então, gosto de escrever, sempre gostei de escrever, né? Então, mas para escrever, além da pessoa ter uma vocação, um dom ou um talento, ela tem que aprender as técnicas também da escrita. Não adianta você só querer escrever e não conhecer as técnicas. Então eu fui procurar. Como eu gosto muito de televisão também, eu fiz vários cursos de roteiros para a TV, que tem tudo a ver com escrita criativa. Bem interessante. E nas quais... na universidade já falou, né? Nas Sim. quais, né? E então, assim, no Dalva Zanotto de Lemos, que é uma escola estadual, que agora está reiniciando, né? Então, a nossa nova temporada da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Qual foi a sua experiência ali? Em que ano mais ou menos você trabalhou lá? E o que você percebeu, assim, porque a escola Dalva Zanotto de Lemos, ela é considerada um ícone em Vacaria em alfabetização, né? Eu acho que você já ouviu falar nisso, né? Então, atualmente, o Escola Dalva, ele tem fila para entrada na matrícula, para ser matriculado. Atualmente, a escola tem 400 alunos e é uma escola pequena, bastante antiga, e que, embora não tenha todas as instalações como deveria ser, mais modernas, mas com as suas instalações ela cumpre um papel fundamental em Vacaria. Então, a gente queria saber agora como foi a tua experiência lá. Eu tive uma breve passagem pela Escola Dalva. Eu trabalhei em 2022, foi de fevereiro a agosto, mas foi uma ótima experiência. Eu gostei muito de ter atuado nessa escola. É uma escola de referência, uma escola muito bem organizada, muito bem dirigida. Então foi uma experiência maravilhosa. Os alunos muito interessados, com bom comportamento, né, bons colegas de trabalho, boa supervisão, boa direção. Só trago coisas boas dessa escola comigo. Tu tem algum fato, assim, que tu queira falar? Alguma coisa que tu achou interessante que aconteceu nessa escola quando você estava trabalhando com os alunos ou com os professores? Alguma coisa que marcou, né? Eu trabalhei lá com língua espanhola e com língua portuguesa.
E o que me chamou a atenção foi que eu lembro que eu lecionei língua portuguesa para um 7º ano, e eu fiquei impressionado com o interesse dos alunos pela aprendizagem. Então, aquela turma era muito interessada, gostava muito de estudar, e isso nos deixa sempre contentes, né, quando nós nos deparamos com uma turma de crianças, né, e de adolescentes que gostam Que de idade estudar. mais ou menos tu acha, ou a série que eles estavam, que daí a gente se situa, né? Eles estavam na 7ª série. Na 7ª série. Na 7ª série. Que não é uma série fácil, normalmente, né? Não. De trabalhar. Tu trabalha na Sim. rede pública no município, né? Sim. Qual a série que tu trabalha atualmente no município? Atualmente, no município, na disciplina de língua portuguesa, eu trabalho com 8º e 9º anos. É um desafio, tu não acha? É um desafio. E comparando, assim, não querendo comparar, né? Não interessa de que escola para que escola, mas qual é o diferencial que tu percebeu no Dalva, assim? Por que todo mundo gosta de trabalhar e de estudar lá? É porque, como tu falou, né? Uma escola de referência, onde é uma escola, enfim, que eu acredito que os pais gostam, né? Dessa escola pelo fato dela realmente ser uma escola de referência em ensino, né? As crianças saem alfabetizadas. O que tu percebeu no sim, rendimento assim, dos alunos? Eu não sei assim em relação à alfabetização como é, porque eu lecionei lá nos últimos anos, né? Sim. Mas os alunos que talvez tenham trilhado até ali, né? Tinham iniciado lá no começo e tenham chegado nos últimos anos, talvez seja o resultado desse trabalho que é feito, né, desde as séries iniciais. O trabalho que é feito, com certeza, reflete nos últimos anos, né? Com Por isso certeza. que eu te falei que eu peguei uma turma específica de língua portuguesa no 7º ano. Muito boa, mas com certeza isso já é resultado de todo um trabalho realizado pela escola. Tu acha que o interesse do aluno é importante para o rendimento dele, para ele chegar, pelo menos, a terminar o ensino fundamental? Claro que sim, né? O interesse do aluno é muito importante, né? Também acho que aí os pais também têm que incentivar os filhos a estudar, a mostrar a eles a importância do estudo, né? Então as famílias também têm a responsabilidade de fazer com que os alunos tenham interesse pelo estudo. Isso vem muito de casa também. Então você diria que o papel dos pais é também fundamental para o rendimento do aluno lá na escola? Com certeza. Não só lá, como em qualquer outra escola. É muito importante o papel dos pais, claro, incentivando os alunos, exigindo que eles estudem, né? É fundamental. Quanto assim ao papel da educação na sociedade, qual é o que tu acha, qual é a importância da educação para a sociedade? Eu acho fundamental. Eu acho que a educação é um pilar da sociedade. Só que eu acho que a educação devia ser mais bem considerada por essa sociedade e também pelos dirigentes. Deviam dar uma importância maior à educação, porque se nós não tivermos hoje uma educação de qualidade, nós não teremos nem a curto nem a longo prazo um país tecnológico. E a tecnologia é o que move um país. Então, se nós não tivermos uma tecnologia que se espera que se tenha, o país vai continuar na mesmice, vai continuar importando tudo de fora. Então, para que um país tenha um desenvolvimento adequado, que ele saia, no caso Brasil, que ele saia dessa condição de país de terceiro mundo,
depende da educação, depende de investir na educação, né, para que o país avance tecnologicamente e que possa, então, através desse avanço tecnológico, se desenvolver. E o país se desenvolvendo, todos terão uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então tem tudo a ver com a educação básica. Sim. Porque é na educação básica que a pessoa vai ter o gosto pelo estudo. O que tu acha da educação ambiental nas escolas? Tu acha importante? Eu acho importantíssimo, né, discutir meio ambiente, né? Isso ainda mais nesse mundo em que vivemos. Então é muito importante, onde há muito desmatamento, há queimadas, né, por todas as partes. Então é muito importante a educação ambiental, porque isso também, a educação ambiental também, o futuro também depende da educação ambiental. Você como bioquímico, né? Eu acho que é bem interligado com essa questão sim, ambiental, né? sim. A bioquímica, né? Sim. Tu acha que é interessante começar lá das classes iniciais, como é o caso do Dalva, né? Essa educação ambiental para formar uma consciência quanto à reciclagem de lixo, a separação do lixo, que é o mínimo, né, Bolívar? Claro. Eu acho que para a questão ambiental, que é gigantesca, né? Sim. Eu acho que o mínimo é a reciclagem de lixo. O que tu acha, assim, isso ajuda? Tu tem visto projetos sobre o meio ambiente nas escolas? Eu tenho visto algumas coisas sobre o meio ambiente, sim. Eu acho que as escolas, nesse sentido, elas vêm tentando cumprir esse papel, né, em relação à preservação do meio ambiente. Então, seguidamente, as escolas, né, trazem vídeos, né, de conscientização, trazem palestras sobre o tema, que realmente é um tema muito importante, que as pessoas já têm que ter uma consciência desse problema desde muito pequenos, porque é esse mundo que temos, né? Não temos outro mundo. Então, quem está vindo, né, as novas gerações, elas já têm que ter essa consciência muito bem adquirida, né, desde os anos iniciais. Adquirida e sedimentada, né? Eu acho que tem que ser formado um hábito, né? O que tu acha? Tem que ser formado um hábito. Né? Que lá na família, né? Porque as crianças aprendem na sala, tu acha que elas levam para a família o que elas aprendem na sala? Pelo menos uma parte? O que tu acha? Eu acredito que sim, que alguma coisa elas comentam, né, com os pais. E até através das tarefas, né? Eles vão ajudar a fazer as tarefas. Sim. Então, daí ele vai estar adquirindo a consciência e vai estar promovendo a consciência dentro da casa dele. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu te pergunto assim, é importante difundir essa ideia de educação ambiental? É importante divulgar o máximo possível? Ou será que essa ideia guardada entre quatro paredes, só alguma instituição, uma que outra fazendo, tu acha que vai promover essa consciência? Será que a publicidade não seria importante nesse caso? Claro, quanto mais publicidade tiver em torno do tema, melhor, né? Isso é fundamental. Bom, então eu queria que tu mostrasse esses teus livros ali, porque a gente quer mostrar que os professores de vacaria, eles não são só professores, né, Bolívar? Sim. Tem muitos que escrevem, né? E a tua área, por exemplo, tu é bioquímico e resolve fazer letras e escreve 3 romances, e inclusive você participou ajudando, auxiliando, né, a escrever o roteiro de uma novela. Sim. Né? Sim. Como é que era o nome da novela? É O 7º Guardião. E essa novela passou em qual a rede? Passou na TV Globo já há algum tempo. Né? Pois é, então assim, você como é que tu... vou fazer letras, e tu já é bioquímico, né? Tu já tem uma profissão, geralmente as pessoas têm uma profissão e vão seguir naquela, né? Como é que tu teve esse insight, assim, vou escrever, vou virar escritor?
e um escritor famoso, né? Que ajudou a escrever uma novela, que já fez 3 romances de sucesso, né? O que tu fala para nós, assim, como é que tu teve essa ideia, assim, de ter mais uma profissão, né? Na verdade, é mais uma, né? Na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Então, eu procurei a Faculdade de Letras para também me dar um embasamento maior em relação a essa intenção que eu tive de começar a escrever romances. Esse teu primeiro romance que tem ali em cima, mostra para nós, vira para cá, para a câmera a capa, né? Depois do túnel, né? Esse romance, ele é sobre o quê? É sobre o tema experiência quase morte. Olha só que interessante. É um embate entre ciência e religião. Porque enquanto a ciência acha que, por exemplo, isso todos já sabem, que a pessoa tem algumas reações antes de morrer, e alguns não morrem e conseguem voltar para a vida. Então a ciência acha que a chamada experiência quase morte são reações cerebrais. E a espiritualidade, né, algumas religiões, principalmente ligadas mais à espiritualidade mesmo, acham que realmente a nossa alma sai do nosso corpo e parte para outras dimensões. Então, que é o espiritismo Allan Kardec, que é o caso que eu sigo, sim. né? Ele pensa assim, né? Uhum. Que há outra vida além dessa, não Sim, só essa, claro, né? sim. Mas aí eu te pergunto assim, você pode ser considerado um cientista, né? Porque você é bioquímico e você tem mestrado em bioquímica, Sim, né? sim. Então você é considerado um cientista. E você escreve um romance que fala da relação entre ciência e religião. Na verdade eu fiz bastante pesquisa, né? Sim. Fiz uma vasta pesquisa. Que também não adianta você querer escrever alguma coisa assim da tua cabeça. E do nada, tudo né? É embasado em pesquisas, né? Claro. Então a pesquisa é importante. É importante. A criança deveria aprender a pesquisar desde cedo? Com certeza. Tem que aprender a pesquisar. Tem que ter um amor, eu acho, pelos livros, né, Bolívar? Ele tem que adquirir esse amor, mas como é que ele adquire se ele tiver livros na casa dele? Se ele tiver pessoas que leem, né? Por isso que eu falei no começo, que depende muito dos pais desse aluno. Do exemplo, né? Ou dos avós. Né? Incentivar o estudo, a leitura. Né? Agora vamos ver assim, o segundo romance ali mostra a capa, só para a gente ver que são diferentes temas, e que é um professor que tu trabalhava então letras, na área de letras, língua portuguesa e espanhol. Isso. Tá, esse aí é os Canyons do Fim do Mundo, né? Isso, sobre o que ele é? Esse aqui foi o último que eu publiquei, foi até com incentivo fiscal, tá? É uma história que se passa aqui no Rio Grande do Sul, ali na região de Cambará, onde estão localizados os Parques Nacional de Aparados da Serra e Parque Nacional da Serra Geral. Tá. Então eu visitei esses locais e aquilo me inspirou para criar uma ficção a partir desses locais. Então você fez uma pesquisa geográfica, né? Porque eu li o livro e é muito detalhista e você passa isso sem ser cansativo, sem ser chato. É no diálogo dos personagens. Isso. Né? É muito interessante como tu escreve. Então, o que eu te pergunto? No primeiro você falou de religião. No segundo você falou muito de geografia. Né? Vamos ver o terceiro, Segredos. Esse foi o primeiro, que esse aqui é um melodrama. Melodrama familiar, né? É uma história uma história de vingança, né? De disputa por poder. É um melodrama familiar. É bem diferente. E se passa no qual cenário? Se passa aqui no Rio Grande do Sul também. Ele acontece na cidade entre Gramado e Canela. Então, a gente poderia dizer assim, se é um drama familiar, tu tá falando da parte social, da sociedade?
das relações sociais? Das relações familiares, das relações sociais, né? De sentimento. Porque a família é a célula máter da sociedade. Isso. Se tu tá falando das relações da família, tu tá falando das relações sociais. E aí você tá fazendo agora, no primeiro livro, então, Relações Sociais, no segundo, o segundo foi No Fim do Túnel, Ciência e Religião, e no terceiro você falou de geografia, mas como eu li, eu sei que é um romance psicológico também. Tu fala muito do que a pessoa passou e do que ela sentiu, né? A vida dela, como foi e como estava sendo no outro local ali no cenário. Sim, é um romance intimista, né? Onde é que eu quero chegar com isso, Bolívar? Eu quero te perguntar, você falou muito de humanas nos 3 romances, tu não acha? Você acha importante as ciências humanas para a educação, desde o pré até o 3º ano do ensino médio? O que tu acha? Com certeza, é onde a pessoa, o cidadão, vai obter o senso crítico. Porque nós não podemos aceitar tudo aquilo que nos dizem, nós temos que ter uma interpretação própria. E se consegue isso através do estudo de ciências humanas, através de história, né, o conhecimento da história, o que aconteceu. Por exemplo, se a gente quer compreender hoje o Brasil como ele é, nós temos que entender história, como é que nós chegamos até aqui, por que o país é assim. Porque a gente não pode se planejar, né? Fazer um planejamento estratégico, né? Ver os erros e consertá-los. Então, né? Tudo nada é por acaso, tudo tem uma história, né? Sim. Então, as ciências humanas são importantíssimas, né? Para que o que tu acha, assim, que cortaram muito da carga horária das ciências humanas? E, inclusive, né, antes a gente estava conversando, tu me perguntou por que eu não estava atuando, né? E eu te falei que não existe mais concurso para a área de humanas. Pelo menos desde que eu me aposentei, eu estou seguindo os editais, não tem concurso. Eu fui demitida de uma universidade porque fechou a área de humanas. Não tem mais os cursos na área de humanas. Nem jornalismo, nem história, geografia, estudos sociais, sociologia e filosofia. E isso não aconteceu só na Facvest em Lages. Aconteceu na Unicinos também. Eles fecharam tudo. Tá? Então eu te pergunto, como será o futuro desse cidadão que vai se criar tendo o mínimo possível lá um período por semana, né, de cada disciplina dessas? Tu não acha que é complexa a área de humanas para você trabalhar em um período? Sim, eu acho, na minha opinião, que educação, na minha cabeça, é português, matemática, história, geografia, línguas, química, biologia, não sei se esqueci de alguma, educação física, artes. A área de humanas toda, né? Que é religião, sociologia, geografia e história. Todas são importantes, né? Então, é isso que forma o cidadão. São disciplinas clássicas do ensino. Sim. Não adianta você querer viajar muito no currículo, que daí você não chega a lugar nenhum. Porque tu não acha que o mais importante, não sei se tu acha isso, eu, na minha concepção, eu entendo que o mais importante é formar o cidadão. Sim, formar o cidadão na sua integralidade. Exatamente. Então, ele tem que ter um conhecimento. Esse cidadão que está saindo do ensino médio, ele já tem que estar formatado para entrar numa universidade. Aí sim ele vai estudar uma área específica. Aí ele pode fazer um trabalho bem técnico, pode fazer bioquímica, ele pode fazer informática, né? Todas as inovações. Aí ele vai para o caminho que ele acha melhor, mas até o ensino médio, eu acho que tem que entrar todas as ciências, né? Do
do ensino, elas precisam estar inseridas durante o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu sou a favor do ensino clássico. Eu também sou do a ensino favor. tradicional. Eu acho que é isso que Até funciona. pode ter maneiras didáticas inovadoras, Sim. né? Não somos contra usar a Claro. tecnologia na educação, né? Ah, Eu sou sim. uma pessoa que usei muito a tecnologia na educação. Trabalhei 3 anos em laboratório de informática, sempre usei, levava notebook, quando na escola nem tinha, levava notebook, data show. Nossa, eu fazia teatro com as crianças, eu fazia de tudo um pouco, que fosse criativo para tornar a aula interessante. Mas, na minha ideia, talvez, não sei se estou errada, porque tem muita gente que acha que tem que passar um ensino técnico. Tu acha importante no ensino médio ser técnico no ensino médio? Tu acha importante? Não sei, né? Tu que sabe. Tu pode achar, porque cada um é um, né? Como eu falei, eu acho que o ensino tem que englobar todas as áreas do ensino médio, por exemplo. Tem que englobar as ciências da natureza, as ciências humanas, as ciências tecnológicas. Eu acho que tem que englobar tudo. Não Como é pode que, ficar como é nada que ele pra vai fora. entrar, né? Como é que ele vai fazer um Enem bem feito? Ou um Sim, vestibular? Vestibular Isso mesmo. ou o Enem, porque talvez caia um dia o vestibular, não sei. É. Estão sempre dizendo. Mas eu penso que é muito mais importante ele saber se expressar, entender o mundo onde ele vive, saber fazer as escolhas, né? Do que ele ser um robozinho, que você pode pôr uma máquina para fazer qualquer coisa técnica, quase todas. Com a inteligência artificial, aliás, o que tu acha da inteligência artificial? Ela pode ser usada numa escola de ensino fundamental como Dalva Zanotto de Lemos, por exemplo? Eu acho que a inteligência artificial nas escolas eu não vejo com bons olhos. Por que tu não vê com bons olhos? Porque você obtém tudo muito fácil, né, através da inteligência artificial. Isso dispensa o trabalho que o aluno tem que fazer de pesquisa. O aluno tem que saber fazer uma pesquisa coletando, claro, dados da internet, mas também a pesquisa em cima de livros e outras formas de pesquisa. Não só da internet, Não né? só de internet, da internet, dos livros. Na nossa época, não sei se você lembra, existia só enciclopédia. Só a enciclopédia eu tinha na minha casa. E eu vivia sentada com meus irmãos no chão, É. fazendo as tarefas, abria a enciclopédia, e às vezes a gente viajava na enciclopédia, Sim. porque vinha cheia de fotos, Sim. de coisas muito boas para... Nossa, era uma maravilha para nós naquele tempo. E eu lembro que na minha época não existia internet, nem se sabia o que era internet, até quando eu fiz faculdade. Então, a minha fonte de pesquisa, onde eu ia fazer as pesquisas, eram nas bibliotecas, né? Era nas bibliotecas, Aqui, que era muito bom, isso, né? É. Trabalhar, é tão bom o ambiente da biblioteca, né? Então, a gente tinha que ir nas bibliotecas, né? Ou das universidades, ou as bibliotecas no caso de alunos de ensino médio, era a biblioteca da cidade que a gente tinha, né? Biblioteca pública, que é muito boa, nossa. Aliás, É. a biblioteca pública de Vacaria é excelente. Eu não tinha toda Né? essa facilidade. É muito boa. Então, o que é inteligência artificial? Você apertar um botão e ter tudo o que você quer. Toda Lá na resposta. faculdade ele até pode usar como uma ferramenta, né? Mas não fazer todo o trabalho para ele. Porque daí Né? a pessoa fica assim, ela fica preguiçosa, né? Se ela tem tudo na mão, então... isso Tem uma pro coisa que a gente aluno, está eu acho bom. esquecendo. O desenvolvimento das habilidades e competências do ser humano são desenvolvidos justamente nas escolas tipo Dalva Zanotto, né? Sim. Que é da educação infantil até a 8ª série. Ali a gente está desenvolvendo as habilidades e competências, né? Sim. Então, se a gente colocar eles lá na frente de um computador só usando inteligência artificial, né? Nas outras escolas foi muito mencionado o parquinho. Eu até não sei se tem parquinho ali no Dalva, tu lembra se Eu tem? não me recordo. Porque Não me tá uma recordo. questão ali pra gente filmar, né? Sim. Então,
Eu não sei se tem parquinho, porque o parquinho desenvolve várias habilidades Ah, e sim. competências das crianças, Ah, né? sim. Então a gente sempre dá ênfase às escolas de ensino fundamental para que tenha esse parquinho, né? Sim, Então seria bem interessante. Depois a diretora vai mandar os dados, aí eu vou claro. saber, né, o que que tem. Mas então, Bolívar, então tu poderia fechar a nossa entrevista comentando alguma coisa assim que tu ache importante para a educação, né? O que que tu acha nessas escolas, por exemplo, o Dalva, ele carecia de mais estrutura, né? Ele faz já um excelente trabalho com a Sim, estrutura que tem, né? Tu concorda assim que a estrutura física das escolas precisam, né, de precisa ter uma boa estrutura física para melhorar a educação? claro. É, tem que ter uma boa estrutura física, né, com bibliotecas adequadas, com salas para a informática, né, computadores. Isso tudo com certeza contribui para que tenhamos uma educação melhor. Né? Tu gostaria de deixar um recadinho aí para os alunos do Dalva? Sim, né? O recado que eu dou para os alunos do Dalva e para outros alunos da cidade, de qualquer lugar, é que aproveitem, né? E estudem. Né? Estudem, quanto mais vocês estudarem, melhor. Então, sejam bons alunos, que sendo bons alunos, estudando, só terão bons ganhos na vida. Né? Só terão, assim, através do estudo, a pessoa consegue, né, muita coisa. Estudando, se esforçando, né? Então, é muito importante que eles tenham essa consciência. Muito bem. Então, acho que vamos encerrar então aqui a nossa entrevista, né? Aham, sim. Então, queremos agradecer, né, ao professor Bolívar Soares pelas belíssimas palavras aí que ele falou e coisas muito importantes, né, para a educação. E essa experiência que ele teve, né, que são só boas, né, Ah, sim, só boas experiências. né, como Dalva Zanotto de Lemos, que é uma escola muito especial e que faz a diferença aqui em Vacaria. Então, o canal YouTube HL História Legal para a websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Bibliografia, documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Assessora Gilmara. Histórico da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Entrevistado Bolívar Soares, membro da Academia Vacariense de Letras. Depoimento: diretora atual Helena Dores Fialho Pinotti. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola. Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Dalva Zanotto de Lemos. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 430. Escola Municipal Sully Gonzaga dos Santos, Giroto, Magali, histórico do fundador da Escola Sully Gonzaga dos Santos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Edição de vídeo, narração e escrita. Foto externa da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Foto parcial. Filmagem: direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Foto externa da Escola Estadual Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, com área total, google.com/search. Então, aqui
essa escola que tem uma diferença dos outros trabalhos que o canal YouTube HL História Legal vem fazendo. Normalmente, né, a autora de edição de vídeo, filmagem, narração, escrita, todo o trabalho é realizado por Isabel Carneiro de Almeida. Mas, né, dessa vez a escola, por delimitações que ela deve saber do andamento das suas funções, das suas burocracias a vencerem e tal, ela mesmo fez a filmagem, nos enviou, né? Então, assim, nós tivemos que editar bastante, né? E a resolução não ficou igual às outras, né? Ficou bem inferior à resolução, né? Porque é diferente, não adianta. A pessoa que está no meio da filmagem, da fotografia, ela, mesmo que não seja uma profissional de diploma, a gente vem aprendendo por muitos anos, né, a realizar o trabalho. A gente vai aprendendo novas técnicas, a gente vai aprendendo a captar a luz, toda uma série de detalhes, né? Que profissionais da educação são profissionais da educação, não da filmagem nem da fotografia. Então, assim, a gente sente muito que não tenha tido a mesma qualidade de fotografia e filmagem, né? Mas a gente se esforçou para o material que veio da escola, a gente transformar nesse belíssimo histórico, né? Que é a história de todas as escolas são lindas,